antes de iniciar o cálculo de áreas através do integral definido, vou precisamente fazer a diferença entre estes dois tipos de integrais, o integral indefinido e o integral definido. Bom, o integral indefinido já é nosso conhecido, nós já o trabalhamos com ele quando fazemos primitivas. Portanto, quando estamos a falar de uma primitiva, estamos a falar de um integral indefinido, ok? Integral indefinido. Vamos já ver a diferença quando eu escrever aqui os definidos e o que é que eles representam. Vamos perceber melhor a diferença. Bom, a questão é esta, é que o integral definido realmente tem aqui dois valores, um A e um B, que eu vou chamar aqui A e B, que estão a limitar, portanto, o nosso integral ali nos valores de x. É este integral, então, que vai ter esta limitação, que vai ter aqui dois valores definidos, que limitam o integral, então, ali a duas constantes no eixo do x. Vamos chamar, então, integral definido. E vamos ver, então, como calculá-lo e o que ele representa. Porque será este integral que nos vai permitir calcular então áreas, não é? Bom, relativamente ao integral indefinido, que é então uma primitiva, nós já saberemos resolver alguns processos, pelo menos, não é? E sabemos que vai dar uma família de funções, que vamos aqui chamar f de x mais k. Por isso é que é uma família de funções, porque não resulta numa única função. Estamos aqui a adicionar um k. Sabemos também que o resultado da primitiva, se derivarmos esse resultado, vamos obter a função f. Bom, e para fazer o integral definido, nós também iremos ter que fazer as primitivas, ok? Aliás, o cálculo de áreas e do integral definido será nada mais, nada menos do que calcular primitivas. O que nós vamos fazer é então o seguinte, colocar aqui um parênteses reto, onde vamos fazer lá dentro, em primeiro lugar, a primitiva de f de x, tal como fazíamos anteriormente, e depois, no final, iremos ter que fazer aqui uma substituição com estas constantes a e b. Bom, então eu vou aqui tentar fazer os passos a efetuar no cálculo do integral definido. Primeiro então fazer a primitiva, vamos supor que eu tinha feito então esta primitiva e deu f de x mais k, não é? Se bem que no integral definido, eu vou exatamente mostrar isso agora, este k, a constante que nós adicionamos nas primitivas, quando estamos a fazer um integral definido, pode ser evitada, pode ser omitida, porque nós vamos já perceber no seguimento deste raciocínio e, portanto, para facilitar o cálculo do integral definido, podemos não escrever este k, ok? É isso que iremos fazer na prática. Bom, depois de fazer então a primitiva, o que vamos fazer é substituir no x que temos na primitiva, substituir por b, ficamos então com f de b mais k, e vamos substituir também e fazer a subtração, substituindo o x por a. É sempre a subtração, ok? Portanto, f de a mais k. Portanto, substituímos pelo valor que temos aqui, que neste caso estou a chamar b, primeiro, sempre, e depois subtraímos com a substituição pelo outro valor, ok? Reparem o que acontece agora se eu tirar aqui os meus parênteses, simplificando esta expressão que aqui tenho, fico com isto, ok? E lá está, mais k menos k, dá zero, não é? E como isto vai acontecer sempre, nós poderemos evitar então escrever esta constante quando estamos no integral definido, porque ela não interessa, ok? Vai ser anulada se continuarmos a desenvolver o integral. E, portanto, ficamos sempre com f de b menos f de a. É isto que nós vamos fazer na prática. Vamos passar logo, após fazer a primitiva, passamos logo para esta simplificação, ok? Agora, interessa também definir aqui o que é que significa este valor que vamos obter. Representa uma área. E que área é essa? Eu vou aqui fazer uma suposição para um gráfico de f, para introduzir então este conceito de área. Vamos supor que a minha função f, tínhamos então aqui x, f de x, a minha função f seria uma função assim, portanto, uma função qualquer, ok? Estou a partir de fazê-lo aqui na parte positiva do eixo dos y. Bom, eu vou definir aqui o meu a e o meu b, que eu tenho aqui no integral, AB, não é? Então, quando eu faço o integral de a até b da função f de x, o resultado que eu vou obter, se a minha função f estivesse então nesta posição, seria a área abaixo da curva, ok? A área que está abaixo da curva e acima do eixo do x, ok? Portanto, será a área delimitada aqui pela minha curva e pelo eixo do x, ok? Eu relembro então que a curva que limita a área superiormente é a curva f de x e a que delimita inferiormente será o eixo do x, ou seja, a função y igual a zero, não é?
Bom, é claro que esta definição agora irá trazer algumas consequências que eu vou falar até antes de passar a um exemplo prático. Vou falar aqui de algumas consequências desta definição. Vamos supor então que a área que eu pretendo determinar não era definida por uma única função, não era limitada por uma única função f, mas sim por duas. Vamos supor que eu tenho então aqui uma função f de x e tinha também aqui uma função g de x, e o que eu pretendia calcular é então a área que está aqui no meio, a área desta limitada por estas duas funções. Ok? Reparem que eu também consigo definir aqui no eixo do x os valores a e b que limitam aqui a minha área, portanto aqui até aqui, a, b, e sei que superiormente a área está a ser limitada pela função f e inferiormente pela função g. Bom, reparem então o que é que acontecia se eu fizesse este integral. Trabalhando com o que já apresentei, então o integral de a até b da função f de x. O que é que eu ia obter? Segundo vimos anteriormente, eu ia obter toda a área abaixo da curva f, não é? Portanto, toda esta parte azul que eu vou agora aqui pintar. Mas esta não é a área que eu quero. Eu não quero esta parte toda azul, eu quero só o que está ali a preto. Bom, então o que é que eu posso fazer? A este integral, que dá esta área toda azul, posso subtrair tudo o que está aqui a cor de laranja, que eu vou abaixo desta curva, não é? Tudo o que está abaixo desta curva. Se eu subtrair ao azul o cor de laranja, vou ficar com o que está a preto, não é? Então poderei aqui fazer essa situação, menos este integral de a também até b da função g de x agora, porque o laranja é o que está abaixo da função g de x. E reparem que então, se fizermos esta subtração, nós vamos obter nada mais nada menos do que a área a preto. E daqui poderemos então concluir por uma propriedade das primitivas que o integral de a a b de f de x menos g de x, poderemos então colocar tudo dentro do mesmo integral, ok? É uma propriedade dos integrais, dará então aquela área que está a preto. Bom, resumindo e concluindo, e o que é que eu quero transmitir com isto? É que quando queremos uma área que está delimitada por mais do que uma função, né? Mais do que uma curva, nós vamos delimitar no eixo do x a nossa região, entre o a e o b, e depois vamos olhar para a curva que delimita superiormente e subtrair com a curva que delimita inferiormente. E assim obteremos então a área, ok? A área que está neste caso a preto. Bom, eu vou ainda falar aqui de uma outra situação antes de passar então ao exercício prático, que é uma situação que às vezes poderá fazer alguma confusão, que será quando temos, por exemplo, uma função na parte negativa. Eu vou então fazer aqui uma função inversa, simétrica aliás, não é inversa, simétrica, vou-lhe trocar o sinal. Vamos supor que tenho aqui uma função h de x e esta função h de x é igual a menos f de x, ou seja, invertemos. Bom, se eu quiser a área que está aqui entre este A e este B, eu já sei como calcular aqui, já vi anteriormente, não é? Iria fazer então o integral, se eu quisesse esta área azul, iria então fazer o integral de A até B de f de x, não é? Por definição do que já vimos anteriormente. Então, e se eu quiser, em vez de a função estar na parte positiva, se eu quisesse esta área aqui, que seria igual, segundo estamos a ver, segundo eu defini as funções, a área laranja é igual à área azul, não é? Podemos observar aqui no desenho. Mas como é que eu a calculava analiticamente? Será que tenho algum problema pelo facto de a função estar aqui na parte de baixo? Bom, existe realmente um pormenor, mas este pormenor, tendo em conta este conceito que eu vi agora anteriormente, ou seja, temos que fazer sempre a função que limita superiormente menos a outra função, a que limita inferiormente, aí estamos tranquilos, porque eu para calcular aqui a área laranja fazia de A até B, e reparem, eu iria ver agora aqui a função que delimita a minha região laranja superiormente é esta função, que será uma reta horizontal. É uma reta horizontal que é definida pela condição y igual a zero. E portanto eu faria essa função, y igual a zero, ou f de x igual a zero, menos a função que a delimita inferiormente, que é então a h de x. E tinha o problema resolvido e não tenho que ter aqui mais cuidados nenhuns, desde que eu faça então a função que a delimita superiormente menos a outra, ok? E reparem que isto iria dar AB menos h de x, mas menos h de x é igual, aliás, h de x é igual a menos f de x, e portanto poderíamos colocar assim isto,
que vai dar então, reparem, menos, aqui é menos, este menos com este menos iria dar, bom, se calhar ficou um pouco confuso, é melhor reescrever aqui novamente esta situação. Reparem, como a função h, uma vez que a função h é menos f de x, eu teria menos f de x, não é? E portanto, isto iria dar de a até b, reparem, menos com menos dá mais, ficaria com f de x. Realmente deu o mesmo integral que está ali a azul, as áreas são iguais, teria mesmo que dar a mesma situação, ok? Bom, vou então passar a um exemplo prático de tudo o que acabei de dizer então agora. Será este exemplo. Calcula a área limitada pelas curvas y igual a x e y igual a x ao cubo. Bom, o que é que poderemos então aqui fazer? Antes de mais, o que devemos fazer é representar as nossas curvas, ok? Fazer o desenho para vermos quais as linhas que delimitam as nossas curvas superiormente e inferiormente. Vou então fazer o referencial, onde vou marcar, neste referencial, vou marcar então as minhas curvas. Vou chamar aqui y1 e aqui y2. Vou marcar, por exemplo, a azul. Aqui a azul vou marcar o y1, pode ser. E esta é uma função conhecida, ok? Caso não se lembrem de que função é esta, poderão dar alguns valores a x e obter o y. Por exemplo, se o x for 0, 0 ao cubo dá 0, o y também dá 0, quer dizer que passa aqui na origem. E poderão continuar a dar outros pontos, valores ao x e encontrar o y, e ficam com uma ideia onde é que a função vai passar. Neste caso irão obter uma função destas, ok? Esta é então a função y igual a x ao cubo. Vou agora fazer a função y2. Isto é fundamental fazer sempre, ok? Sempre que queremos calcular uma área, devemos estar a ver o que estamos a fazer, não é? Reparem, esta é ainda mais fácil, é uma reta. Quando x é 0, o y também dá 0, passa na origem. E é uma reta que divide então aqui o quadrante ao meio. É a reta y igual a x, ok? Se dessem valores a x e obtessem o y, iriam obter então esta reta. Bom, e agora a área que nós queremos é a área limitada por estas duas curvas. Bem, então estamos a falar desta área que eu estou aqui a pintar a preto agora, não é? Desta área e também desta área aqui em cima, porque esta área também está limitada pelas duas curvas. Tudo o que esteja limitado pelas duas curvas será então o que está a ser pedido, não é? Reparem que esta região aqui fora não, porque esta região não está limitada, não tem, portanto não está... as duas funções não limitam esta zona aqui que eu estou a marcar agora, não é? Portanto, o que está limitado pelas duas curvas é só aqui o que eu pintei agora a preto. Bom, e vamos então calcular através do cálculo integral. Sabemos então que a área total que me estão a pedir, limitada pelas curvas, será igual a... Vou chamar aqui para simplificar a escrita, portanto, A. Esta é a área A e vou chamar aqui a área B, ok? Temos então a área A mais, tenho que calcular a área A mais a área B, não é? Mais a área B. Ou então, eu até verificando que estas duas áreas são iguais, poderia fazer 2 vezes A ou 2 vezes B, mas agora vou fazer desta forma para praticar aqui um pouco também o cálculo integral. Então, para calcular a área A, vou-me concentrar na área A, vou fazer o integral, que vai aqui desde este valor, que eu ainda vou calcular, ainda não calculei, deste valor até 0, aqui sei que é 0, e portanto aqui já posso colocar 0, e vou fazer a função, a linha que limita superiormente a minha região, que é a azul, neste caso a que limita superiormente é a azul, fica então x ao cubo, menos a que limita inferiormente, que é então aqui a laranja, que é x, ok? É preciso ter cuidado, em outras funções tenham menos, se tiver uma função com adições e assim, tem que colocar um parênteses por causa deste menos. Portanto, mais o integral, e agora vou pensar nesta. Esta vai de 0 até aqui este valor, que eu também ainda não conheço, vou já calcular, mas sei que vai de 0 até qualquer coisa, não é? Então a função que limita superiormente aqui é o x, que é a laranja. E a que limita inferiormente é x ao cubo. Reparem que fazemos sempre uma menos a outra. Peço desculpa. Fazemos sempre uma menos a outra, não é? A que delimita superiormente menos a que delimita inferiormente. Bom, vou então fazer um cálculo auxiliar para determinar estes valores aqui para colocar no meu integral. Então, como é que eu descubro estes valores? Reparem que este x é o x do ponto onde as funções se cruzam, se intersetam, são iguais. E, portanto, eu posso igualar y1 igual a y2 e fazer estes cálculos para determinar aqueles valores. Reparem, x ao cubo igual a x,
passo aquele x para o primeiro membro, fica igual a 0, coloco um x em evidência, reparem que colocar em evidência é andar com a propriedade distributiva ao contrário, faço a lei do anulamento do produto, portanto, quando um produto é igual a 0, pelo menos um dos fatores terá de ser 0, não é? X igual a 0 ou x ao quadrado igual a 1, x igual a 0 ou x igual a mais ou menos raiz de 1. Ou seja, x igual a 0 ou x igual a 1 ou x igual a menos 1. Bom, temos então aqui menos 1, sabemos que aqui é menos 1, não é? E que aqui é 1. Vai então de menos 1 a 0 e de 0 até 1. E agora é uma questão de fazermos então o integral. Eu vou então passar à definição do integral, coloco o parênteses, vou fazer primeiro a primitiva de x ao quadrado menos x e coloco aqui o 0 e o menos 1 que no final vou substituir, não é? Aqui faço a mesma coisa, a primitiva de x menos x ao cubo e coloco aqui também um 0. Bom, e agora tenho que fazer esta primitiva. Reparem que eu posso separar aqui estas primitivas nas subtrações, é uma propriedade das primitivas, e fica assim aqui com primitivas imediatas. Fica aqui com primitivas imediatas, e eu vou também fazer aqui a separação, que são fáceis de calcular, estas primitivas, ok? Eu vou colocar aqui a fórmula, estamos nesta fórmula, u' vezes u elevado a n, sabemos que dará u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, ok? É claro que aqui já não vou colocar então as constantes, porque estamos então num integral e portanto não interessa colocar as constantes, pelo que vimos então no início do vídeo, ok? E vou então fazer as primitivas. Reparem, aqui dá x à quarta sobre 4 menos x ao quadrado sobre 2. Tenho que colocar aqui menos 1, 0, mais... aqui dará então x ao quadrado sobre 2 menos x à quarta sobre 4. 0, 1. E agora vou fazer substituições. Primeiro tenho que substituir então aqui por 0. Fica 0 à quarta sobre 4 menos 0 ao quadrado sobre 2. Menos, e cuidado, abrir aqui um parênteses. Menos, e vou substituir por menos 1. Fica então menos 1 à quarta sobre 4 menos 1 ao quadrado sobre 2. Ok? Mais, e agora vou fazer o mesmo aqui nesta parte. Portanto, substituir por 1 primeiro. 1 ao quadrado sobre 2 menos 1 à quarta sobre 4, menos, e vou substituir por 0, 0 ao quadrado sobre 2 menos 0 à quarta sobre 4, ok? Temos então esta situação e agora é uma questão de fazer as contas. Reparem que isto tudo vai dar 0, reparem que aqui ficamos com menos 1 à quarta dá 1, fica 1 à quarta, mas como está o menos atrás fica menos 1 à quarta não, sobre 4. Este menos 1 ao quadrado dá 1, como está o menos atrás vai ficar menos 1, mas depois temos este menos que vai fazer com que fique positivo, ok? Mais 1 meio. 1 ao quadrado dá 1, fica aqui 1 sobre 2, menos 1 sobre 4, e aqui também vamos obter 0, não é? Portanto, mais, ou seja, menos 0. Bom, é uma questão agora de fazer as contas, reparem, este 1 meio mais 1 meio dá 1, poderemos fazer então menos 1 quarto, que é este que dá aqui no final, mais 1. Ora, isto irá dar, vou tirar agora dali aquele menos 1, porque está aqui a atrapalhar, senão não tenho espaço. Ora, isto vai dar então, temos menos 1 quarto dá menos 2 quartos, mais 1, menos 1 meio, mais 1, igualando denominadores, menos 1 meio mais 2 sobre 2, ou seja... 2 menos 1 dá 1, 1 sobre 2. A resposta final, este é então o valor da nossa área que está aqui marcada a preto, ok? Bom, então, até uma próxima!